16 de outubro é Dia Mundial da Ciência e Tecnologia e também Dia Mundial da Coluna. A gente fala sobre isso no Giro CBN. E já perguntando para você, ouvinte, né? Como é que tá a sua coluna? Sente dores? Como tem se posicionado, né? De que forma senta? Quais os hábitos de vida que você tem? E aqui nos estúdios da CBN a gente recebe o doutor Adriano Scaff, neurocirurgião e especialista em coluna. Doutor, quais são as reclamações mais frequentes que as pessoas trazem para o consultório? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da CBN. As reclamações mais frequentes hoje é a lombalgia e a dor também no pescoço, chamada de cervicalgia. Os hábitos modernos, eles realmente aumentaram a incidência das dores na coluna. Muito frequente a gente receber aquela pessoa que sente uma dor há muito tempo, vem se automedicando e chega num ponto máximo em que ele não está conseguindo mais resolver o problema, aí sim ele procura o médico. É um resultado da vida moderna. É o resultado da vida moderna daqueles que não se cuidam, né? Porque a gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo para a rede social, só que a gente não tem tempo para a saúde. Isso é muito importante, né? Que as pessoas realmente separem um tempo para a sua saúde. Ao se levantar, que hábitos a gente tem que ter? Olha, uma pessoa que não tem dor nas costas, aquela pessoa que realmente está bem, não tem dor nas costas, o levantar é normal. As pessoas que têm dor nas costas, a gente já orienta alguns tipos de exercícios que ele faça, alguns tipos de alongamento, alguns tipos de fortalecimento, para que ele comece o dia bem. Agora, esses fortalecimentos e alongamentos, eles não são generalizados. Não existe uma receita de bolo que sirva para todos. Óbvio que a maioria das pessoas vão ter determinados tipos de exercícios, né? Mas o ideal hoje, o que a ciência comprova, é que essas pessoas realmente que têm problema na coluna, passe por um médico, passe por um fisioterapeuta, realmente que é o responsável por essa área dos exercícios. Ele é formado para isso, ele vai te orientar que tipo de exercícios são específicos para o seu individual. Muitas vezes, a mesma pessoa com uma hérnia de disco, por exemplo, duas pessoas diferentes têm exercícios diferentes, baseados no individual. Nós somos biológicos, né? Sim. E o peso genético? Qual a influência? O peso genético é o que a gente estava comentando aqui. Tem pessoas que têm um fator chamado de predisponente, que é a genética, né? A gente tem uma genética para ter vários tipos de doenças, mas muitas vezes elas não se manifestam. A gente tem que ter um fator desencadeante. E aí sim vai a dica. Aquela pessoa, por exemplo, que trabalha sentado o dia inteiro no computador, ou dirigindo, ou atendendo o telefone, é um secretário, é um atendedor de telemarketing, é um motorista, né, é um advogado, enfim, um dentista. Essa pessoa tem que cuidar da sua coluna. Porque a posição sentada é a posição pior para a coluna, a posição que mais comprime os discos. Então, a cada meia hora, o ideal é que se saia dessa posição, relaxe a musculatura, faça algum tipo de exercício quando a pessoa está sentindo que começou a ter algum tipo de dor. Tá? E isso vai ajudar muito durante a vida da pessoa. Porque quando a gente é jovem, geralmente a gente muitas vezes não manifesta Não sente isso. nada, né? Exatamente. Como a gente vai ficando mais velho, né? Geralmente após os 35, 40 anos, essas doenças vêm com mais força. E doutor, 30 minutos lá trabalhando sentado, aí levanta, faz um alongamento, o que é ideal? O ideal é que você seja orientado, né? A gente, que nem eu falei, não existe uma receita de bolo. Óbvio que tem determinados exercícios que vão servir para a maioria das pessoas. Mas sempre a gente orienta, se você está preocupado, procure um médico, um fisioterapeuta para ter orientações. Hoje a gente sabe que em vários tipos de especialidades, o que a gente consegue fazer? A prevenção é o mais importante em medicina. Hoje se investe muito mais em prevenção do que tratamento. Se a gente puder prevenir, sai muito mais barato, tanto do ponto de vista para o paciente, não financeiro, mas do ponto de vista de saúde e também do ponto de vista financeiro. A gente fala tanto da importância com o exercício físico, né, com esse trabalho corporal, mas, por exemplo, naqueles de impacto, né, também acaba afetando a coluna. Exatamente, mas, por exemplo, por que uma pessoa corre, é um maratonista ou corre de final de semana, não tem dor na coluna, e um outro corre e tem dor na coluna, né? Corre menos às vezes. Tem uma pessoa que às vezes está acima do peso e não tem dor nas costas, e tem uma pessoa magrinha que tem dor nas costas. Então, é um conjunto multifatorial. Por isso que precisa ser muito bem orientado pelo médico para ter essa prevenção que a gente falou. Tem pessoas que têm tendência a ter problema de coluna. E na mesa de trabalho? Como se portar frente ao computador? De que forma colocar as mãos, deixar as pernas? O que é ideal?
Tá, vamos ver se o ouvinte consegue imaginar, mas a gente faz assim, primeira coisa, quando for sentar na cadeira, coloque o bumbum lá atrás. Isso já faz com que você deixe a coluna mais ereta. Geralmente a gente consegue ficar mais envergado para frente, flexionado. Então isso já joga o seu bumbum lá atrás e força a coluna a ficar numa posição neutra. O que a gente orienta também é ter um rolinho lombar. O que é o rolinho lombar? É um rolinho que você pode comprar qualquer loja, né, que mexe com esse tipo de artigo, ou se não, mais fácil, você pega uma toalha, aquela toalha de rosto, enrola essa toalha e coloca atrás nas costas, não é no vão das costas, é acima do nível do cinto, esse aqui da calça. Então no nível do cinto você coloca esse rolinho. Você vai ver que ele vai empurrar a sua coluna para frente. E o que isso vai promover? A lordose. E a lordose é a posição que a coluna foi feita para trabalhar, a coluna lombar. Então, só esse movimento ele já vai te ajudar bastante na coluna lombar. Em relação às pernas, a coxa tem que manter um ângulo com a perna de 90 graus. Então, tem que estar relaxada a musculatura da coxa. Então, para o segmento inferior da coluna é isso. Para o segmento alto, que a gente fala de coluna torácica e coluna cervical, é muito frequente a gente ficar com a coluna cervical olhando mais para baixo na tela do computador. Então, o que a gente orienta? Colocar a tela do computador na parede, no nível dos olhos, então que o seu pescoço, o nosso pescoço foi feito para olhar para frente e não olhar para baixo. E hoje a gente tem olhado muito para baixo e pouco para frente, por causa dos celulares. Então esse é um tipo de atitude que você pode tomar. Se não tem como colocar na parede, coloque uma revista, coloque um livro embaixo e ele eleve o monitor do computador. E as mãos com apoio. Isso. E a mão, não é só o apoio da mão. O importante é que o seu antebraço e o cotovelo fiquem no nível da mesa. E a mesa esteja realmente no nível deles, porque não adianta nada você colocar eles e a mesa estar mais alta. O que vai acontecer com isso? Você vai contrair esse músculo que fica ao lado da coluna cervical do pescoço, chamado trapézio. E a longo prazo você vai começar a ter dor aí. Então, primeira coisa, eleve sua cadeira, abaixe sua mesa e coloque o antebraço no nível da mesa. Então você relaxa esse músculo. Com isso a gente vai evitar grandes problemas na coluna das pessoas. Em tratamentos, o que a gente pode citar aí que pode ajudar a amenizar problemas de coluna? Até porque eu tenho um dado aqui preocupante, né? Segundo a OMS, 70% das pessoas tiveram ou vão ter algum tipo de dor de coluna durante a vida. Esse é um número que chama atenção. A dor na coluna é a segunda dor mais frequente dos seres humanos. A primeira é a dor de cabeça. Só que esse dado é um dado que ele deixa a gente preocupado por um lado, mas tranquilo no outro, se você entender ele. 70% dos seres humanos vão ter algum travamento durante a vida. E esse travamento, muitas vezes, ele é único. Isso não é uma doença de coluna. Você teve uma dor na coluna única e ponto final. Agora, quando ela se torna mais crônica, você começa a ter isso de forma recidivante. Você tem uma dor hoje, teve um episódio depois de um ano, aí esse episódio foi ficando mais frequente, a cada 3, 4, 5 meses, aí semanal. Você tem que se cuidar nesse sentido. Tá? Esses dados são muito frequentes e o problema de coluna é muito incidente na população. E chega a ser até incapacitante, né? Muitas vezes incapacitante. E geralmente as pessoas hoje, né, novamente pelo excesso de trabalho, pelo mundo corrido, acabam procurando o médico só quando está numa fase bem grave, né, da doença ou uma dor muito limitante que ele mesmo não consegue resolver com um comprimido em casa, com o que ele compra na farmácia sem receita, com o que o vizinho deu para ele, e aí ele procura o médico. Sim. Em cirurgia, né, o que a medicina traz de novidade? Vamos falar de tratamento um pouquinho. Então, isso também a gente sabe que é estatístico, 80% das dores de coluna são resolvidas de forma clínica. O que significa isso? Sem cirurgia. Se você fizer novamente uma ergonomia no seu trabalho, que é o que a gente acabou de falar, se você assumir hábitos saudáveis, não sedentários. Por exemplo, quando você faz um exercício físico, você tem a liberação de endorfina. A endorfina é o mais poderoso remédio contra a dor. Você relaxa o seu cérebro. O cérebro hoje ele fica ávido à dor, ele fica mais sensível à dor, se a dor é muito frequente. Então pessoas ansiosas, pessoas tensas têm mais tendência a sentir dor mais do que as pessoas mais calmas. Isso é muito frequente também. Outra coisa importante, com isso a gente resolve a grande maioria das dores. Se essa pessoa não tem melhora, ela precisa ser avaliada com o médico. E aí, quais as possibilidades? Óbvio, dependendo de caso a caso. Primeira possibilidade é colocar um medicamento na coluna da pessoa, chamado bloqueio da dor. Então, eu vou desinflamar essa região e dar a chance desse paciente voltar a fazer um bom fortalecimento da musculatura para que essa região não inflame novamente. Porque o que a gente sabe hoje?
Hoje, se você opera um apêndice, se você opera uma vesícula, você tira isso. Geralmente são cirurgias curáveis. Quando você opera a coluna, você trata o quê? Na maioria das vezes, dor ou um déficit neurológico. Se essa hérnia está machucando o nervo a ponto dele não mexer mais uma perna, um braço. É o que você trata com cirurgia de coluna. Né? Existem casos, mas é a grande minoria. Menos de 5% dos casos são tratados assim. Então, primeira vez, a gente coloca o medicamento. Se não houver melhora, a gente tem alguns procedimentos chamados minimamente invasivos. É um outro tipo de tratamento chamado radiofrequência, onde você cauteriza nervinhos de dor, como se fosse um canalzinho de dente. E você tem cirurgias endoscópicas da coluna, que você vai com vídeo e tira a hérnia. Mas veja, isso tudo eu estou falando de uma maneira geral, num contexto geral. A maioria dos pacientes vão ser tratados de forma clínica. Não chegam nesse caso. Não chegam, a grande maioria não chega. Pelo contrário, a grande minoria que chegam nesse caso. Uhum. E a gente traz essa dica aqui nesse Dia Mundial da Coluna, recebendo aqui no estúdio da CBN o Dr. Adriano Scaff, neurocirurgião e especialista em coluna. Obrigada pela atenção, uma ótima tarde, até mais. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Boa tarde. 2 horas e 56 minutos. Deixa eu só atualizar a informação de ouvintes aqui. Um fala